Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, quem disse isso? Objetivos da aula: distinguir fato de opinião, compreender o uso do discurso direto e indireto na construção do texto e perceber a importância do argumento de autoridade para reforçar uma ideia. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da Proelaine. Bom dia, Proelaine! Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Então, estamos aqui, mais uma quinta-feira da retomada do conteúdo do segundo bimestre. Então, relembrando que este material já foi utilizado, né? E estamos retomando ele e aprofundando algumas coisas. Eu lembro que quando nós vimos este conteúdo, não deu tempo de ver um videozinho. E nós vamos começar por ele, tá? Então, vamos discutir aí um pouquinho sobre o que é fato, o que é opinião. Lembrando que, de novo esse conteúdo. Mas observem aí que no nosso dia a dia, a gente tem observado que as pessoas estão priorizando muito mais uma opinião do que um fato. Então, sim, é importante retomarmos esse conteúdo, que nós utilizamos ele no nosso dia a dia e evita de cairmos aí em fake news, ter informações contraditórias. Então, sim, é muito importante. A questão aí do discurso direto e indireto, nós já conversamos sobre isso também, né? Qual é a diferença quando eu utilizo em um texto o discurso direto e indireto? Qual aproxima mais o texto do leitor? Qual distancia mais? Qual que parece que é mais verídico? Então, é super importante esses detalhes, sim, e ver aí num texto que é comum no nosso dia a dia, ok? Então, vamos para a nossa perguntinha inicial. Pode colocar antes, não, peraí, volta aqui e vem de novo, por favor, senão eu esqueço, gente. Deixa eu adiantar aqui uns beijinhos que eu tô atrasada, ó. Então, a aluna Maria Eduarda, lá da Júlio da Silveira Melo. Se eu não estou enganada, acho que é a professora Roberta, tá bom? Beijo para vocês. O Kaique, da Escola Estadual Márcio Borges Machado. Os alunos Pedro, Arthur, Daniel, Igor Gonçalves, da Escola Estadual Tangarás, lá de Bauru. Eles me enviaram um vídeo há um tempo muito bonitinho que vocês produziram. Ó, demorei, mas estou aqui agradecendo o vídeo de vocês. Ficou muito bom, tá? A aluna Ana Lídia, da Escola Josefa de Castro Pontal, da Pro Edneia. Obrigada por estar aqui conosco, tá bom? A Angelina e a Tainá também. O aluno Léo, da Escola Projeto, acho que é de Lago de São Paulo. Beijão. Letícia, da José dos Santos, a Estela, acho que é Chayenne, Monize também, lá de Aspácia, o Arthur, o Yoshi, da Escola Silva Mafra Machado. Adiantei um pouquinho aí os beijos, tá bom? Os outros aguardem aí, que eu volto com mais beijos para vocês, tá bom? Agora sim, nossa perguntinha inicial, vamos lá. Você pode ler, Andréia, por favor? Vamos lá. Fato e opinião expressam uma ideia sobre determinado assunto. Porém, um pode ser questionado e o outro não. Explique a diferença entre eles. Muito bem. Então, qual que é a diferença entre fato e opinião? Vamos lá? 1 minutinho e meio para vocês responderem.
Vamos lá, Elaine. Bora lá. Alunos do 6º A da Pro Tabata, da Escola Urias Braga Costa de Araraquara. Fato, algo que foi comprovado. Opinião é o ponto de vista de uma pessoa. A Manuela da Pro Rosana diz: o fato é algo comprovado, que é real. A Júlia Tenori: a diferença entre fato e opinião é que o fato é verdade, algo já comprovado. Já a opinião é o que a pessoa acha sobre um determinado assunto. Brendo, da Proângela: o fato é algo comprovado, real. Acho que todos estão indo na... Pro Marcela: fato é verídico e opinião é pessoal. Isso. Um beijo, Lourdes. Estou vendo aqui, você estava bem acima aí da Escola Urias. Beijo, Lourdes. Então, muito bem, isso mesmo, né? Então, fato é aquilo que é comprovado, né? Estudo, científico. Então, tudo aquilo que foi comprovado de alguma forma. A opinião, como vocês disseram, é algo que eu penso sobre determinado assunto e pode sim, gente, mudar. Isso é muito importante, né? Não vamos ficar naquela, essa é a minha opinião. Ok, mas será que a gente pode mudar? Isso é ser inteligente, isso é indicar que a gente busca mais conhecimento. Então, a opinião, ela pode sim ser modificada. E vou reforçar aqui uma palavrinha aí que eu sempre falo para vocês. Então, é subjetivo, né? Aquilo do meu interior, que eu penso a partir da minha vivência, tá? Então, a opinião é muito subjetiva, é aquilo a partir da minha história, daquilo que eu acredito, ok? Então, vamos aí ver o nosso videozinho. Pode colocar para eles, por favor. E aí, vocês podem fazer anotações sobre o vídeo. O que vocês acham interessante? Querem comentar alguma coisa? Acrescentar e irem colocando no chat, tá bom? Vamos lá, então? Cara, eu não aguento mais esse garoto. Só fala bobagem. Que garoto? Só porque eu comentei uma postagem absurda sobre essa besteira da Terra plana, ele agora fica me marcando num monte de post dele, sem pé nem cabeça. Por mim, ele pode acreditar no que quiser. Em disco voador, chupa-cabra, Terra plana. Só não vem dizer que o que ele acha é fato comprovado, que a Terra é plana e ponto final. Eu tô vendo aqui seu post. Ele tá respondendo. E contestando. Você não vai deixar barato, vai? Lógico que não. Eu vou achar um vídeo bem legal pra mostrar que ele está errado. Um vídeo que explica a diferença entre fato e opinião. Fala pessoas, tudo certo com vocês? Eu sou o professor Nosley e hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal, a diferença entre fato e opinião. Primeira coisa, quando eu falo em fato, fato é algo que aconteceu ou está acontecendo, é algo irrefutável. Pronto, é aquilo. Um exemplo fácil, ele quebrou a caneca. É um fato, isso é um fato, não pode ser refutado e aconteceu e é isso. A opinião é diferente, a opinião é aquilo que você acha sobre alguma coisa, o que você pensa sobre aquilo sem realmente buscar as referências reais. Por exemplo, na minha opinião ele quebrou a caneca de raiva. Será que ele estava com raiva mesmo? Ou será que a caneca deslizou da mão dele e quebrou? Veja que existe uma diferença grande. Então a opinião é aquilo que você acha, sem uma comprovação, enquanto o fato aconteceu, está lá e não pode ser refutado. Quando nós temos um texto informativo, a função desse texto, o próprio nome já diz, informar, trazer a informação, e ela informa de acordo com os fatos que ocorreram. Até mesmo sendo descritivo, descrevendo por detalhes o que aconteceu naquela situação. Já na opinião, no texto opinativo, ele traz a opinião de alguém, até sobre o próprio fato, pode ser, mas esse texto opinativo só vai ter um valor se ele trouxer também argumentos que sustentem essa opinião. Ou seja, tem uma parcialidade no texto opinativo. No texto informativo, ele é imparcial na maneira de trazer as informações. Mas claro que isso só desenhando.
Quando a gente fala em redes sociais, na internet, a gente recebe muita informação, a gente recebe uma chuva de informações. E como saber se isso é verdade, se isso é mentira? É preciso a gente criar a cultura da pesquisa, criar a cultura da informação e de ir atrás daquilo. Por exemplo, a internet não é detentora da verdade. A gente não pode acreditar em tudo que vem ali. A gente precisa pesquisar a verdade mesmo por trás de todos os fatos. Se você receber um fato relacionado à ciência, busque os sites de ciência para comprovar aquilo. A função da ciência é essa, trazer a verdade através dos estudos. Se você recebe algo sobre algo do cotidiano, um fato do cotidiano, busque esse fato em vários sites diferentes para ter certeza daquela informação. Nunca repasse nada sem pesquisar antes. A busca dentro da internet, ela vai te ajudar a encontrar a verdade. Então não dá para engolir tudo que vem pela internet. É preciso pesquisar, não pode ter preguiça. Bora lá! E aí, gostou? Mando pra ele? Lógico, a fala do professor Noslen é perfeita para mostrar a diferença entre fato e opinião. Agora, Dani, você sabe que o Érico é muito sem noção, né? Oi? Ele vai continuar acreditando nesse papo de terra plana. Eu fico irritada só de ouvir essas palavras. Olha, eu separei uns memes de terra plana pra gente mandar pra ele. Dá uma olhada. Ovo de Páscoa da Terra plana. Ótimo. E esse, o eclipse lunar da terra plana. Eu acho que ele nem vai entender. Adorei. Muito bom, né? Uma coisa muito interessante que ele disse aí, uma das, né? A cultura da pesquisa. Não sei se eu estou sendo preconceituosa, André, o que você acha? Aqui, no Brasil, acho que falta muito isso, a cultura da pesquisa, pesquisar. E assim, a gente pensa que pesquisar é só para quem tem um nível de graduação alto. Não, todos nós devemos e podemos pesquisar. A gente sempre dá aqui a sugestão para vocês, né? Sugestões de leia jornais e diversos, aquele que você concorda, aquele que você também não concorda. Então, ter aí várias informações sobre o mesmo assunto, isso é muito importante, você ter aí diversos olhares. Uma coisa que eu sempre questionava na escola, André, nos ATPCs, era: mas os alunos hoje têm acesso à informação. Sim, eles têm, mas será que sabem utilizar? Né? Será que eles sabem como pesquisar, quais fontes? Não é apenas ir lá e jogar no Google ou outro, né, mecanismo que vocês têm. E logo no primeiro link já clica, copia e cola, não. Aquele site, né, ele é especialista no assunto, né? Quem escreve é de confiança. Já demos aqui uma dica também, que às vezes o site está muito parecido com um site real, mas ali um pontinho, um número te leva para um site falso, né? Então, são alguns pontos aí que nós temos que observar. Outro dia eu vi uma postagem de um amigo meu que me irritou muito. Porque ele pegou era um especialista na área jurídica para dizer um determinado pensamento dele lá, né? E a gente já comentou isso aqui com vocês também. Eu posso trazer um especialista, e a gente viu muito isso com a Covid, né? Pessoas da área da saúde divulgando informações que não são da área da saúde, né? Então, divulgando fake news, reforçando coisas que não foram estudadas, que não foram comprovadas. Então, mesmo que quem esteja ali seja um especialista no assunto, ele é de confiança, ou ela, né? Eles são de confiança. Esse estudo foi comprovado. Nós vimos também que muitas pessoas citaram aí fontes confiáveis, né? Foi publicado em tal revista. Será que foi mesmo publicado em tal revista, né? E também o professor Edu Joel de Ciências, ele comentou que há revistas, né, que publicam aí artigos, porque quando a gente publica um artigo, ele traz mais força para essa pesquisa, né? E eles publicam lá de qualquer jeito, gente. Então, fala, meu artigo foi publicado, mas é um site que está ali só para ganhar dinheiro. Foi publicado, mas não foi analisado. Então, olha só como não é só, eu vou lá no site específico, ok. Mas é de confiança? Não é? Quem já publicou nele? Quer complementar, André? Eu estava lendo algumas coisas sobre fato e opinião e, de fato, o aluno, né, os jovens, eles estão com essa, não vou falar defasagem, ou com essa, sei lá, incoerência, com essa falha. Na verdade, nós precisamos dar conta disso, de alguma forma, né? E era isso mesmo, a questão de o aluno precisa ser mais leitor,
o aluno identifica muito pouco o que é fato e opinião, a diferença entre os dois, por conta até dessa questão digital mesmo. Sim. Então, muitos sites não trazem a diferença entre um artigo de opinião e uma notícia. Sim. Então, ele vai direto no artigo de opinião. Ou quando isso é repassado, o que é repassado não foi o fato, mas a opinião. Então, as pessoas passam a pensar da mesma forma, né, sem você passar por um pensamento crítico seu. E aí você precisa ter essa oportunidade, né, de ter esse pensamento crítico. E coloca-se, então, também uma das causas na falta de leitura. Né? Quanto mais prática de leitura você tem, mais você tem a habilidade de reconhecer os diferentes gêneros, né? De lidar com os diferentes gêneros. Então, achei muito legal. E tinha uma referência àquele exame PISA, né, o internacional, em relação aos países com poucos leitores. Os países com poucos leitores têm essa dificuldade, né? Os alunos têm essa dificuldade, ou as pessoas têm essa dificuldade de distinguir fato de opinião, né? E legal aí lembrar, né, gente, que a manchete, ela tem a função aí de chamar, né, o leitor para a leitura completa do texto. Aí tem gente que vê só aquela manchete chamativa e aí não sabe o restante do texto, lembra que a gente sempre fala que hipóteses de leitura. Então, eu crio uma hipótese, para eu comprovar essa hipótese, eu tenho que fazer a leitura do texto completo, né? Há um tempo, aí deve ter uns 2 meses, um jornal aí, de forma totalmente inconsequente, colocou uma manchete, provavelmente era para chamar a atenção dos leitores, insinuando que determinada vacina não tinha tido eficiência. E colocou o nome da empresa. Só que não era sobre a vacina, era sobre outro experimento. Né? Então, na situação que nós estamos, será que eu tenho que focar só numa manchete para chamar a atenção do meu leitor? Ou não, eu preciso sim utilizar a manchete para chamar a atenção do meu leitor, mas fazer com que ele leia o restante do texto, porque senão eu leio só aquela manchete ali, eu saio espalhando, tal vacina de tal empresa não funcionou, e não era sobre a vacina, era um outro experimento. Né? Então, só reforçando aí essa importância da leitura completa do texto, de pesquisar, observar as hipóteses de leitura e comprová-las ou não. Né? Estava certa ou não. Quando a gente fala na questão da leitura, de saber lidar bem com a palavra, é disso, de você não ser manipulado. Isso. Né? Então, você fica muito vulnerável a repassar tudo que chega para você de forma fácil, você acha que está fácil aquilo, né? Você não precisou pesquisar, chegou para você, mas em compensação chegou alguma coisa, chegou uma inverdade. Isso né? mesmo. E você passou para frente, acreditou naquilo e seguiu. Né? Então, muita atenção. Vamos aí fazer a leitura do texto. Lembrando que esse texto que está aqui no material, eu retirei ele daquela revista Minas Faz Ciência, edição infantil, ok? Só jogar lá, Minas Faz Ciência, que já aparece para vocês, ok? Pode pôr a tela para eles, por favor. Vamos lá. Vida extraterrestre? Então, esse título aí, né? Observem que ele se inicia com uma interrogativa, né? Então, já instiga aí a pensar sobre isso. O que será? É um tema aí bem instigante, né? Sobre extraterrestre, ok? Aí temos aí quem escreveu, a Verônica Soares, e o subtítulo. Nova descoberta na atmosfera de Vênus indica caminhos para a busca de vida fora da Terra. Ó, indica, tá bom? Está indicando, não está afirmando que tem. Aí a pessoa já fala, descobriram vida lá em Vênus. Tá bom? Então, observem, ó, indica, ok? Pode botar a tela para eles, por favor. O que é a vida? Sabemos que uma pedra não é viva. Rato, aranha e formiga são coisas vivas. Vida não precisa ter movimentos. As plantas, por exemplo, são vivas, mas não se movem. Exemplifica o professor Eduardo Janot Pacheco, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, USP, ao falar sobre a descoberta que pode indicar a presença de vida em Vênus. Observem aí que temos a fala de um especialista no assunto, uma instituição renomada, a revista, né, Minas Faz Ciência, é específica disso também, de divulgar informações científicas.
Então, já temos aí várias falas de autoridade, tá? Que a gente pode confiar, ok? Então, continuando, pode pôr para eles. Em setembro de 2020, cientistas dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Japão identificaram na atmosfera do planeta vizinho uma substância produzida por seres vivos na Terra, fedida e tóxica. A fosfina chamou a atenção porque, embora também esteja presente na poluição e nas fumaças de chaminés, pode estar sendo produzida em Vênus por um tipo de vida bacteriana. Pode, né? Uma possibilidade, pode. Então, eles vão continuar as pesquisas. Cientistas vão pesquisar agora se existe algum processo químico, sem a ajuda de um ser vivo. Então, olha o que eles estão pesquisando, está dando aí indícios, tá? Que possa produzir a fosfina descoberta na atmosfera de Vênus, onde não existem fábricas para poluir. Aí aqui ao lado, ó, onde foi publicada, tá? Então, uma revista aí científica de renome. Então, sempre ó, dando ênfase aí a quem escreveu as publicações. Afinal, só pela presença desse gás tóxico, não podemos afirmar ainda que encontramos ETs venusianos. É como o pum de um bicho. A gente só tem que descobrir se tem bicho lá, mesmo, explica o professor Wagner Conrad, do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e atual diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica, LNA-MSTI. MC. Isso. Eita, olha o discurso aí. Então, temos aí ó, algumas perguntinhas, né? Sobre o texto. Fato ou opinião? Você pode ler para mim, André, por favor? Vamos lá. No primeiro parágrafo do texto, temos a seguinte interrogação. O que é a vida? Se lermos essa pergunta isoladamente, a resposta à pergunta será um fato ou uma opinião? Justifique. Isso, vamos lá. Um minutinho, porque vocês já responderam essa questão. Vamos lá. Vamos lá, Elaine. Olha, eles estão colocando uma opinião, mas eles não justificaram. Peraí, vamos ver se sobe alguma aqui. Ó. Ana Carolina da Pro Maria Aparecida colocou opinião. A Manuela da Pro Rosana colocou opinião. A Graziela da Pro Renata colocou opinião. A Isa da Pro Ângela colocou um fato. O Gabriel da Pro Sirlene colocou opinião. A maioria... peraí. A Pro Efigênia colocou, acredito que seja fato, porque é uma pergunta. A resposta pode ser fato. A Letícia da Pro Denise colocou uma opinião. A Júlia Tenori colocou opinião porque a pessoa pode achar, né, sobre a vida, né? Porque é o que a pessoa acha sobre a vida, nesse sentido, né? Isso. Pode pôr aí a resposta para eles, por favor? Então, de modo geral, tá? De modo geral, quando a gente está numa conversa e pergunta o que é a vida, né? É difícil a pessoa responder aí a partir da biologia, né? Cientificamente. É uma pergunta mais filosófica, tá? O que predomina também, tá? Sempre tem exceção, claro, mas não sei, não consigo pensar se a gente está discutindo e pergunta, o que é a vida? Eu vou responder a partir da biologia. Difícil todo mundo responder da mesma forma, né? A mesma Isso, coisa, né? Assim, com o mesmo... Talvez o mesmo viés, não sei, acho que... Isso. Né, um vai usar uma linguagem mais figurada, outro menos, né? Pode pôr a resposta para eles, por favor?
será uma opinião, pois podemos pensar em vida no sentido figurado como vida é poder se alimentar bem, conhecer lugares diferentes, etc. Estas possíveis respostas são uma opinião, já que pertencem a uma visão subjetiva, pessoal do mundo. Mas como a professora colocou aí, tudo depende do contexto em que essa pergunta está inserida, ok? E o nosso relógio já está aí maluco, né? Como sempre, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Andréia tem uma... Do seu convidado da próxima aula, vamos fazer uma propaganda aqui, ó, porque é um especialista falando, importante. Amanhã não. Quinta-feira, às 9 horas, o Dr. Gustavo Cabral participará da aula do 7º ano. A aula o tema é Caminhos da Entrevista, mas nesse Caminhos da Entrevista nós falaremos sobre a importância da divulgação da ciência e fatos relacionados então à ciência, ao que ele prega e ao que ele estuda, que ele é imunologista, né? Cientista imunologista. Ok? Esperamos vocês e até amanhã. Beijos! Beijos!